Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha de eletrodinâmica. Olha que fala essa questão. Dado o circuito elétrico em série abaixo, determine a resistência equivalente e as leituras do amperímetro e do voltímetro. Marque a alternativa que representa esses valores. Meninos, se ele não fala nada, a gente pode considerar, né, o amperímetro e o voltímetro como sendo ideais. O que são ideais, né? O amperímetro ele tem que obrigatoriamente estar ligado em série e a resistência dele é zero. Ele não tem resistência. O voltímetro tem que estar obrigatoriamente ligado em paralelo com pelo menos um elemento e a resistência dele é infinita, ou seja, isso mostra para nós que a corrente no voltímetro vale zero. Em outras palavras, toda vez que você tem um voltímetro e um amperímetro ideal ligado no seu circuito e de forma correta, meninos, você pode refazer o seu circuito, né? Obviamente que não vale a pena no dia do vestibular na prova, pra você não perder tanto tempo, tá? Mas agora nos estudos, para vocês entenderem, vale a pena. Refaça a figura, ó. E aí você vai colocar todos os elementos. Aqui eu tenho a DDP, que é 120 volts, esse daqui é o nosso U. Aqui eu tenho uma resistência que vale 20 ohms. Eu vou chamar essa resistência de R1, tá? Aqui eu tenho uma outra resistência de 30 ohms, vou chamar de R2. Aqui eu tenho uma outra resistência, vou chamar de R3, e ela vale 10 ohms. E acabou. Olha lá, você tirou o amperímetro e o voltímetro da jogada, e agora fica mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? Olha que bacana. A corrente elétrica que sai do seu gerador, e a corrente ela sempre sai da maior placa do gerador, tá? Seria a placa positiva. Por quê? Porque a corrente sai com mais energia, certo ou não? Aí essa corrente vai passar pelo primeiro resistor, vai passar aqui pelo segundo resistor. Em cada um deles ela vai deixando energia para nós, certo ou não? Vai chegar aqui no terceiro resistor e volta ao gerador na placa menor. Ou seja, ela volta com menos energia, porque todo mundo no caminho aí foi consumir energia. Então essa corrente I, perceba que ela tem o mesmo valor, ó, e é comum a todos os elementos aqui para nós. Bom, quando vocês têm resistores em série, o que é resistor em série? É aquele resistor que a corrente que passa no primeiro elemento acaba sendo a mesma corrente, o mesmo carinha que está passando no segundo elemento e também o mesmo que passa no terceiro elemento. Você não vai ter uma corrente diferente passando no teu resistor. E aí, quando é série, para a gente poder calcular o R equivalente, é só somar as resistências. Então, eu vou somar a resistência 1, que vale 20 ohms, com a resistência 2, que vale 30 ohms, com a resistência 3, que vale 10 ohms. Portanto, a gente vai chegar que esse R equivalente, ele vale 60 ohms, certo? Dessa forma, não dá para você jogar nenhuma alternativa fora, né? Olha que beleza. Então, esse daqui você não precisava nem ter perdido tempo calculando ele. É que para dar continuidade no exercício, a gente precisa desse valor. Mas você já poderia pegar ele da própria alternativa, né? Meninos, achar o R equivalente é a mesma coisa que você tem assim, ó. Você tem 3 lâmpadas na tua casa. Aí uma tem 100 watts, a outra tem 100 watts, a outra tem 200 watts. Ou seja, no total você tem 400 watts. Você poderia tirar as 3 lâmpadas e colocar uma equivalente a elas de 400 watts. Você teria ali, teoricamente, o mesmo brilho, né? Eu falo teoricamente porque existe questão de posicionamento e tudo mais que iria interferir. Mas de potência, de brilho, a gente teria a mesma potência. Então, eu estou tirando 3 resistências e trocando por uma equivalente, que vai trabalhar da mesma forma que aquelas 3 resistências estariam trabalhando só as 3 juntas, certo? Bora lá achar a corrente, então? Para achar a corrente, nós vamos fazer o quê? Aplicar a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. No nosso caso aqui, eu vou poder falar que o U total é o R equivalente, que é o R total, vezes a corrente total. Esse U total nós já sabemos que vale 120 volts, que é o que o gerador fornece para nós. O R equivalente vale 60 ohms e a corrente é o que nós vamos encontrar. Aqui eu já posso, se quiser simplificar, corta um zero com zero. Esse 6 que está multiplicando passa dividindo. E, portanto, a gente descobre que a corrente elétrica ela vale 2 amperes. Belezinha? Bom, vamos voltar agora. Eu sei que a corrente que passa nesse cara aqui de 30 ohms é essa corrente de 2 amperes. E eu sei que a corrente que passa aqui pelo amperímetro é a corrente total, que é a única aí, né? Que vale 2 amperes. Então, nós temos aqui 2 amperes
2 amperes. Assim como em todos os outros elementos também está passando 2 amperes, certo? Mas, olha só, o que o amperímetro faz? Ele faz a leitura da corrente elétrica que está passando por ele. Então, a hora que você observa aqui, a corrente elétrica que passa por ele não vale 2 amperes, isso significa que a leitura do amperímetro vale 2 amperes. Dessa forma, a gente pode jogar fora a alternativa 1 aqui, a alternativa 2 aqui, e vamos ficar entre a 3 e a 4. E a leitura do voltímetro? O que o voltímetro faz? O voltímetro faz o seguinte. Em um terminal dele aqui, ó, ele vai ler qual é o potencial elétrico que eu tenho nesse ponto. Vou chamar de V1. Potencial elétrico é aquele volt, tá? No outro terminal dele, ele vai ler qual é o potencial elétrico neste outro terminal. Vou chamar de V2. Ué, Pião, mas vai ter potencial diferente aí? Vai porque a corrente teve que atravessar o teu resistor, na verdade. Ela veio de um lado e passou para o outro. Ela teve que ter força para conseguir atravessar essa resistência. Quem dá essa força é essa diferença de potencial que nós temos nos extremos. Ah, peraí, Pião, eu posso pensar então que a diferença de potencial entre esses dois pontos acaba sendo exatamente a diferença de potencial consumida por esse resistor aqui que está ligado entre esses dois pontos? Exatamente, senhores. Então, para você encontrar a leitura do voltímetro, basta você calcular a DDP do elemento ao qual o voltímetro está ligado em paralelo. Então, aí no caso, a gente vai fazer uma URI para esse resistor aqui, ó. Certo ou não? Então, aplicando o URI aqui, ó, nós vamos fazer U é igual a R vezes o I. A DDP é o que eu quero determinar. A resistência vale 30 ohms e a corrente, nós vimos, já calculamos, né? Vale 2 amperes. Portanto, a gente descobre que essa diferença de potencial que tem entre os dois terminais vale 30 vezes 2, que dá 60 volts. Dando para nós como correta aqui essa última alternativa oferecida por ele. Beleza ou não? Tranquilinho? Eu quero mostrar um negocinho para você. Se você tiver tempo, você continua, senão prega o pau, vai embora. Se quiser se inscrever no canal, se inscreve aí, dá um like, ajuda o tio aqui. Mas olha que bacana, queria mostrar um negócio para vocês. Quando a corrente passa no gerador, a gente pode pensar da seguinte forma. Isso daqui é energia. Lembra que volt é joule para cada coulomb de carga. Então, eu estou carregando energia, certo? De uma maneira ou outra, eu estou carregando energia. Então, vamos supor que ele saia com 120 volts. Então, a corrente está saindo aqui, ó, e ela carrega 120 volts. Quando ela chega nesse resistor, antes de entrar nele, ela está carregando 120 volts, não é verdade? Só que esse cara aqui vai consumir uma DDP. Como é que eu faço para calcular a DDP que ele consome? Aplico a URI. Vai ser o valor da resistência dele, que é 20, vezes a corrente, que é 2. Então, 20 vezes 2 significa que ele consome 40 volts. Tinha 120 na corrente. Esse resistor consome 40, sobrou ainda na corrente elétrica 80 volts. Perceba que essa energia é como se fosse o combustível, né? Conforme o carro vai andando, vai gastando combustível. Ele chega no R2 aqui, ó, com 80 volts. Nós já vimos que esse resistor aqui consome 60 volts. Pião, da onde você viu? Acabamos de calcular aqui, ó. Se tinha 80 ele consome 60, significa que a corrente agora tem apenas 20 volts carregando aqui, certo? Aí essa corrente vem andando, chega aqui no R10 com 20 volts. E aí esse carinha aqui também consome DDP, não é? Como que a gente vai fazer? Resistência vezes corrente. Então, vamos fazer 10 vezes a corrente, que é 2. Ele consome 20 volts. Pera lá. A corrente está carregando 20 e esse resistor consome 20. Quanto que sobra aqui desse lado? 0 volt. Chega no gerador com menos energia, o gerador fornece 120 volts para a corrente, ela sai com mais energia. Ela sai novamente com 120 e todo o processo se reinicia. Mas se você olhar, ó, aquele potencial que nós chamamos de V1 lá na figura, aqui valeria 80. E o potencial que nós chamamos de V2 valeria 20. Ele vai ler a diferença entre esses dois potenciais, que dá exatamente 60 volts. Obviamente que a gente não precisa ficar fazendo tudo isso, mas acho que isso daí é um jeito bacana de você começar a entender o que acontece no teu circuito aqui. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Nos vemos na próxima.